A paz do Senhor para todos. Com satisfação que mais uma terça-feira a gente se reúne aqui. Aqui mesmo, aqui no meu Facebook. Mais uma live do nosso culto de ensino. Satisfação em poder compartilhar a palavra de Deus e ser grato por tudo que Deus está fazendo durante esses dias. Na nossa família, no ministério. Sendo grato a cada irmão amado aí do caminho que com carinho Deus tem colocado na nossa vida. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade concedida de ser um ministro do Evangelho, ser um ministro da graça de Deus. Você, sua família que me acompanha aqui, você me permite chegar no seu lar através do ensino? Eu agradeço, peço a você já desde o primeiro modo, se você quiser se sentir confortável, você pode compartilhar essa transmissão. Compartilhar e alguns amigos seus podem assim ser tocados pelo que a gente vai tratar aqui hoje. Já tem algumas pessoas que estão aí. A irmã Selma já chegando. Ó. Maravilha, hein? Irmã Selma, minha esposa Rosiane, a minha esposa Gislene, e tem mais um ali que eu ainda vi a fotinha, mas não percebi o nome ainda não. Depois, se for chegando aí, quiser colocar ali, é bom que aparece o nome, porque eu tô a letrinha pequenininha para enxergar ali a foto. Selma, tá? Senhora aí, a paz do Senhor Jesus, senhora São Manuel, sua família, suas filhas, seus netos, toda a igreja bíblica, a Santíssima Trindade. A igreja que eu apacento, na Belmira Marim, bem próximo, dá 100 metros do McDonald's, do lado do Banco do Brasil, um pouquinho mais para baixo ali, do lado da advocacia, na 1538. Se que vai ouvir essa live e quiser conhecer a gente mais de perto no Ministério do Ensino, só chega lá. Igreja Bíblica Santíssima Trindade. Eu preciso orar. Tudo se inicia com oração. Todo o progresso, todo o avanço só vai para frente quando tem oração. Eu agradeço a Igreja Bíblica Santíssima Trindade da Belmira Marim, lá comigo, Diácono Jaziel, Diácono Adeilson, Cooperador Tiago Lima, Cooperador Tiago Bittencourt, suas famílias, né? Cada um é acompanhado de uma esposa, o Manuel, o irmão amado, que anda no caminho com a gente, está lá com a gente também, alguns outros irmãos aí que têm sido acolhidos nesse período. Todos os domingos agora, nós já está lá na nossa igreja bíblica lá. Todos os domingos, a partir de agora vai ser assim. A gente vai retomando aí. E por enquanto eu me encontro aqui no Facebook. Vamos orar? Senhor, obrigado por esta noite, pela família, pelas ricas bênçãos do seu Espírito dada a nós. Na noite de hoje a gente vai falar da sua palavra e das bênçãos da justificação pela fé. Olha, Deus, que o teu Espírito possa tocar os teus filhos, aqueles que ainda andando com dúvida, possa sair das sombras e desfrutar da perfeita e plena luz do Evangelho. Que seja sanada toda dúvida do coração, toda raiz de amargura, toda tristeza, que a alegria do teu Espírito ela venha abundantemente. E que nós venhamos, de acordo com o que nós vamos tratar aqui hoje, fazer leitura do amor de Deus em meio à tribulação. Como Deus nos ama, de acordo com o que iremos aprender aqui nesta noite. Te damos graça, Pai. Pedimos o seu Espírito que cuide de cada um de nós. Visite cada pastor, visite cada obreiro do teu reino, a igreja militante do Senhor. Eu agradeço pela minha esposa e filha, pela minha sogra, minha cunhada, por toda a família. Eu agradeço em nome de Jesus. Em nome de Jesus Cristo. Olha, você que está aí, abra sua Bíblia. Capítulo 5 do livro de Romanos. Romanos, capítulo de número 5. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 11. Romanos, capítulo de número 1, capítulo 5, do versículo 1 até o versículo de número 11. Paz e alegria
as bênçãos da justificação pela fé. As consequências dessa justificação, como se dá isso no Evangelho na nossa vida. Como a gente vive o impacto dessa justificação hoje, agora, sendo tocado plenamente pela bênção do Evangelho. Bom, diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes, e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Deixa eu virar a folha aqui. E a perseverança, versículo 4, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão. Versículo 5. Por que a esperança não traz confusão? Porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Porque Cristo, versículo 6, estando nós ainda fracos, observe esse ponto aí, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo. Que leitura é essa, hein? Embora alguém possa se animar a morrer pelo bom. Mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Muito mais agora que fomos justificados pelo sangue, pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Versículo 11. Não somente isso, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem agora alcançamos a reconciliação. Olha só, queridos irmãos, que Deus, deixa eu ver ali se é uma irmã de muito tempo ali que está me vendo agora, ali, vi a fotinha dela, Adriana, será que é a Adriana mesmo? Se for, vou mandar uma mensagem aqui, Adriana. Manda uma mensagem para confirmar se é você mesmo, tá bom? Alegria de poder ter sua comunhão com você aí, tá? Você, eu esqueci o nome, se for pela fotinha deve ser ela mesmo. Esqueci, a menina eu lembro o nome, a Kathleen. O menino já não lembro o nome mais não, os dois meninos não lembram mais o nome não. Andamos no caminho em Cristo no ano de 2006, 2007, aqueles anos lá atrás. Foram anos que a gente acumulou bastante experiência no caminho. E hoje poder ter esses irmãos aí, olhar para trás e lembrar do rostinho de cada um dos irmãos, da comunhão que tivemos no Senhor Jesus, é muito maravilhoso, bem confortante. É assim que um homem que vai ficando velho vai se sentindo. Eu só tenho 36 anos, mas me sinto apadrinhado por um monte de gente, um monte de irmãos no caminho, gente maravilhosa, que faz, e às vezes a gente se encontra, faz o coração transbordar de alegria. Um gozo exuberante no coração, de poder ter cada um dos irmãos aí no caminho. Tá bom? Agora vamos aqui. Nós vamos falar aqui sobre esse transbordamento das bem-aventuranças que foi dado através da justificação pela fé. Entendemos isso na terça-feira que se passou, onde a gente falamos sobre os dois personagens do Antigo Testamento.
Eu não posso fazer a transmissão não, não posso aceitar não, mas deve ter clicado errado, tá bom? Vou deixar assim, deve ter clicado errado, tá bom? É, no capítulo 4 a gente tratamos sobre Abraão e falamos, né, que como Paulo disse que Abraão não tinha capacidade de se bancar sozinho e dizer que foi através dos seus próprios méritos que alcançou a sua justificação. Ele já descarta isso. Que se tivesse acontecido assim com Abraão, ele sim teria motivo para se gloriar, de glória diante de Deus. Se gloriar, mas ele, Paulo, deixa bem claro que esta glória toda não produziria em Abraão alguma coisa que distanciaria ele de Deus. Pois bem, após ele deixar bem claro que, no caso de Abraão, ele fizesse isso, receberia como um pagamento e não como uma graça, ele volta-se em direção a citando dentro da mesma linha de raciocínio sobre Davi, Abraão e Davi, os grandes patriarcas das Escrituras. Deus abençoe a Adriana, ela mesma, Adriana. E falamos sobre o que é ser bem-aventurado, sobre como é que se deu a justificação na vida do crente. Já virando o assunto, é importante destacar que Paulo sempre usava aqui o termo vós. Quando ele escreve o capítulo número 1, ele diz eu, se coloca Paulo como em primeiro lugar. Depois, quando ele chega no capítulo 2, os críticos, moralistas, ele começa a dizer vocês. E agora ele faz um singular e começa o capítulo número 5 com a expressão nós, se envolvendo na primeira pessoa do plural. E ele começa dizendo sobre o que recebeu, o que o Evangelho é capaz de produzir na vida do crente. Aqui, de acordo com um grande escritor que estuda muito esse livro de Romano, John Stott, do qual eu tenho um assíduo desejo de estudar a partir do que ele escreve, porque eu penso da mesma forma. Ele começa dizendo o seguinte, olha, sobre a bênção da justificação pela fé. Olha, sendo, pois, justificados. Essa justificação se deu não pela lei, mas se deu pela fé em Jesus Cristo, pela fé no sangue de Cristo, não imputando pecado, mas imputando justiça, como tratamos, e quem tiver dúvidas sobre isso, volta no vídeo anterior que a gente falou sobre isso largamente. E agora, olha, sendo, pois, justificados pela fé. Sempre a fé em primeiro lugar. E a justificação que ela é confirmada, consolidada a partir da fé. Sendo, pois, justificados pela fé. Qual é as bem-aventuranças aqui da justificação pela fé? Primeiro aqui, o termo destacado aqui. Temos paz com Deus. Paz com Deus. Essa é a primeira bênção da justificação pela fé. Paz com Deus. Se a pessoa anda sem a paz, está sem paz com Deus, é porque lhe falta ainda a justificação ser instalada na sua alma. A justificação, ela produz paz com Deus. Um homem justificado, e o termo da justificação é só, isentando-nos da ira de Deus. Isentando-nos sobre a ira de Deus. Sendo justificado pela fé, nós temos paz com Deus. Isso é importante pensar, pois o nosso Salvador Jesus, ele mesmo disse que nos daria a paz dele, mas não como o mundo dá a nossa paz. Ó o Rodrigão aí, compartilhando o meu vídeo aí. Rodrigo, irmã Laura, beijo no coração. Deus abençoe. Rodrigo sempre chegando aí. A justificação pela fé, ela produz dentro da gente paz. Se a gente está justificado.
João escreveria lá na frente, antes do livro de Apocalipse, dizendo o seguinte, que ainda que o coração da gente venha nos acusar, Deus é maior. E nada é mais importante para a nossa consciência, para a nossa alma, quando a gente sabe que entre nós e Deus há paz. A justificação serena na consciência daquele que aceitou pela fé o sacrifício de Jesus Cristo produz nele paz. Imagina isso, num mundo de aflição, Jesus disse, olha, tenho-vos dito isso para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Porque é exatamente aqui, uma justificação que se instala pela fé, produzindo paz dentro do coração, paz com Deus, o aplacamento da ira de Deus, o cessar da ira de Deus, que a ira de Deus já não recai mais sobre nós. Isso não significa que não seremos levados a julgamento. Significa o que nós vamos aprender lá no capítulo número 8, que não há condenação para nós, mas que, sendo justificado pela fé, produz dentro da gente paz. E essa paz, ela se dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. A paz com Deus se instala em nosso coração por intermédio de Jesus Cristo. Jesus é o mediador. Ele é o mediador. Como falamos aí um pouco atrás aí nos outros vídeos, aqui do livro de João, como o sacrifício, a propiciação pelos nossos pecados. Lembrando da figura do propiciatório, a tampa que cobria os elementos que estavam dentro da Arca da Aliança. Ou Jesus como mediador entre Deus e os homens. O mediador, o que está no meio, intermediário. Essa paz se dá por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem obtivemos acesso a esta fé, pela fé a esta graça, isso que não se foi comprado, essa justificação que se deu, como disse no Salmo de número 32, bem-aventurado aquele cujas maldades são perdoadas, e cujos pecados são cobertos, bem-aventurado o homem a quem o Senhor não acredita pecado, a gente falamos nisso, mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Se gloriar na esperança da glória de Deus. Como se gloriar na esperança da glória de Deus? Não estando exatamente enquadrado dentro da lista de acusações feita por Paulo no capítulo número 2 de Romanos, onde ele cita a partir do versículo de número 17, ora, tu que tens por sobrenome judeus, te apoias na lei e te glorias em Deus. Olha a diferença da glória dos judeus e de Paulo tratando, voltando mais um assunto não controverso, mas deixando bem claro. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. A glória é naquilo que ainda, em não sendo, mas certamente será. Uma esperança que se vê não pode ser esperança, porque se espera como, o que se vê como se esperará, como nós vamos falar lá no capítulo 8 de Romanos. Não, mediante isso aí Paulo começa a falar da forma estranha do amor de Deus. Deus tem uma maneira muito estranha de amar a gente. O amor de Deus se revela de uma maneira muito estranha. Olha o Leomar chegando aí, Leomar ou o pastor Maurício? Pastor Maurício ou o Leomar? O Rayane, algum deles aí, deve ser eles aí. Rayane, chegando por aí. Chegou chegando, cheio de coração aí, de like. Deus lhe abençoe, meu amado. Deus tem uma forma estranha de amar. E o amor de Deus se revela. Vamos ver como é que o amor de Deus se revela? Num contexto. Olha como o amor de Deus deve se revelar aqui a gente. Não somente isso, mas também nos gloriamos primeiro, se gloria em Deus e também se gloria nas tribulações. Essa parte vai até o versículo 8. Há uma forma estranha de Deus amar a gente. De o amor de Deus ser revelado. Como é que Deus nos ama? Boa parte de quem conhecemos, em boa parte da nossa vida, se as coisas não estão bem, ou se não está dando certo, as pessoas têm a tendência a se esquivar da gente. Se afastar da gente. A galera explodiu o like aí, ó. Explodiu o like aí. Deus abençoe aí vocês. Ó, compartilha esse vídeo aí. Manda ele lá pra frente lá. Pode compartilhar aí, gentilmente. Tá bom?
Em nome de Jesus. Então, há uma forma estranha de se entender o amor de Deus para conosco. A partir do versículo 3, ele vai tratar exatamente sobre isso. Olha, não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações. Se gloria na tribulação. Qual o contexto do amor de Deus ser revelado em tantas tribulações? Porque a tribulação produz. Olha, uma capacidade de reproduzir, de produzir, de construir, de gerar, de criar, de produzir vida, de dar existência. De dar existência. O amor de Deus produzindo a existência, produzindo no subconsciente perseverança. Tribulação produzindo perseverança, Denise. Olha aí, a galera chegou mesmo, mandando like, os coração, força. Deus abençoe. Produz perseverança. O amor de Deus se revela no meio das tribulações, num contexto de tribulação. Vamos chegar lá? Vou chegar lá. Vou provar para vocês aqui que o amor de Deus se revela num contexto de tribulação. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz, ela produz. A produção da tribulação é produzir perseverança, ou um caráter aprovado. Um caráter aprovado, Denise Dias, Deus me abençoe. Denise Batista. E a perseverança, experiência. E a experiência, esperança. Ora, a esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Deu para entender, você que está na live? Como é estranha a forma de se revelar o amor de Deus? A maneira que ele prova o amor dele é uma maneira surreal. Impossível de alguns de nós produzir, seu Leomar. O Denise, a Adriana, a Gislene, o Selma, vocês tudo que está aí. A tribulação produz perseverança. A perseverança, a tribulação produz perseverança, capacidade de resistir, de desejar, de lutar por aquilo que quer. E a perseverança, esse não arredar o pé, mas continuar firme no propósito, produz perseverança. E a perseverança gera a experiência, que é a definição da palavra um caráter aprovado. E a experiência gera a esperança. Tudo aqui é uma condução de produções. Tudo é produção de um amor que está sendo formado, que está sendo. Isso aqui é um parto. Para que se manifeste dentro de cada um de nós a compreensão, para que cada um de nós desenvolva dentro da nossa mente o tamanho do amor de Deus a ser compreendido por mim e por você, para mim entender como esse processo, o tamanho do amor de Deus, isso é uma produção de perseverança, gerando assim uma perseverança que gera experiência e uma experiência que gera esperança. Uma experiência que gera esperança. E essa esperança ela não pode ser confusa. Isso aqui é uma luz, isso aqui é um parto, isso aqui é algo que nasce a partir da gente, de que quando nossa compreensão no significado do Evangelho, no caminho, estando com Deus, quando a gente gera isso, a gente gera a somatória do conhecimento do amor de Deus em relação a nós. Mas isso vem de uma consequência de produções de perseverança que gera experiência, experiência gerando esperança, e a esperança não produzindo confusão. Para que a gente saiba que Deus nos ama, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo. Deus derrama o Espírito Santo dele. Manifesta o seu Espírito Santo num contexto de tribulação, num contexto de dor, uma forma estranha de amar, num contexto de dificuldades e de obstáculos na nossa vida. Porque Cristo, aí Paulo vai voltar no versículo 6, porque Cristo, estando nós ainda fracos. Por que Paulo usa essa expressão aqui? Você já parou para pensar nessa expressão de Romanos 5, versículo 6? Sabemos nós que
o amor de Deus se revela num contexto de tribulação, certo? Falamos aqui de três coisas. Se gloriamos nas tribulações, porque a tribulação produz perseverança, e a perseverança gera experiência, a esperança gera esperança. Uma gerando a outra, gerando, dando a luz, ou dando vida, trazendo a existência. E tudo isso gera a existência da compreensão de que Deus nos ama, porque o amor de Deus está derramado. Deus derramou o seu amor. Derramou o seu amor em nossos corações. Qual foi o agente que Deus usou para derramar o seu amor em nossos corações? Num contexto de tribulação, o Espírito Santo que nos foi dado, o selo que recebemos. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Essa que é uma expressão assim a ser pensado. Porque Cristo, estando nós ainda fracos. Que expressão, que Paulo queria dizer com esse negócio? Estando nós ainda fracos. Essa é uma expressão que leva à compreensão de uma coisa. Estando nós sem nenhuma condição de justificar a gente mesmo, isso partindo do início que eu vim falando com vocês, das bênçãos da justificação que se deu pela fé na vida daquele que aceitou Jesus Cristo e que essa justificação da fé veio por intermédio do sangue derramado por nosso Senhor. A gente recebe isso com ações de graça. Peço que depois veja o vídeo passado. Veja lá a lista. Está tudo no Facebook aí. Tá? Todos agora vou colocar a data. Cristo, estando nós ainda fracos, ou nós não tínhamos condições de salvar a gente mesmo, de se representar a gente mesmo, de justificar a gente mesmo, estando nós ainda fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios, o tempo pelos ímpios. E aqui não é que é a categoria de cada um de nós, porque a gente já aprendemos no capítulo número 3, que Deus encerrou todos colocou todos dentro da mesma condição, colocando todos dentro da mesma condição. Dificilmente, aí além de falar que Deus morreu pelo fraco, morreu por nós, quando nós ainda, olha, preste atenção, quando é que Deus morreu por você? Quando você ainda paramos de ser fraco? Sim. Olha só o que ele está dizendo, ainda fracos. Morreu a seu tempo pelos ímpios, quando nós éramos ímpios. Quando nós ainda não tínhamos conhecimento. Ele não está tratando aqui injusto. Injusto é aquele que não pratica a justiça. Certo? O justo, injusto e o ímpio. O ímpio é quando não conhecia. Ele morreu por nós quando a gente não tinha conhecimento dele. Deus revelou o seu contexto de amor em meio às tribulações. Dificilmente morrerá alguém por um justo. Olha a diferença. Ímpio, justo, embora alguém possa se animar a morrer pelo bom e o bom. Ímpio, justo e bom. Ímpio, justo e bom. Paulo diz, olha, dificilmente morrerá alguém por um justo. Por que as pessoas dificilmente morreriam pelo justo? Mas alguém poderia se animar a morrer por alguém que é boa. Ser justo tem uma separação muito grande de ser uma pessoa boa. Não significa que uma pessoa dessa não é boa. Mas fazer bondade para as pessoas é diferente de você ser um homem que nem Jesus. Tem que falar a verdade. Ser justo é quando alguém... Não há motivo de elogiar um homem justo. Não existe. Você já sabe que ali é o mínimo que deveria ser feito. Então, por isso que ele começa a dizer assim, olha, Cristo morreu por nós quando nós ainda éramos ímpios. No tempo dele, quando nós estávamos fracos. Porque dificilmente morrerá alguém por um justo. Embora alguém possa se animar a morrer por um homem bom. O justo. A justiça, quando alguém está morrendo, deixa eu morrer no lugar desse homem justo aí. Não. Ele não brilha, ele não resplandece, ele não desenvolve tanto. Quanto mais justo que você seja, você não produz apadrinhamento, ou que as pessoas vivem em delírio por você, ou loucuras, façam loucura por você. Não, o homem justo simplesmente, as pessoas não sabem que ele está certo, ouvem suas palavras, mas simplesmente sabe que quando ele morrer, ninguém se animará a morrer pelo homem justo. Mas por aquele que presta muitos favores, que é alguém que ajuda muitas pessoas, alguém possa se animar a morrer. Agora, Deus, o Filho de Deus morreu por nós, no contexto daqui, que está revelando aqui, ó. Porque
Cristo, estando nós ainda fracos. A gente não era bons e muito menos justos. Nós fracos, morreu pelo seu tempo pelos ímpios. Quando Paulo fala isso, Deus faz aquilo que a gente não é capaz de fazer. Alguns de nós não têm coragem de morrer por um homem justo. Alguns de nós podem tomar as dores ou ser levado a uma situação de risco por um homem que presta muito, que é muito bom, presta muitos favores, coisas legais e que marca a nossa história. Alguns de nós podem até morrer por alguém assim. Mas o Filho de Deus não morreu, foi muito mais do que isso, morreu por ímpios, por aqueles que eram inimigos, aqueles que não conhecia, aqueles que desconheciam o seu amor, não lhe valorizava, não lhe dava respeito. E é este o amor, essa estranha forma de Deus amar. Deus ama aquilo que a gente diz que não tem valor. Deus se importa com aquilo que ninguém mais importa. Ele se interessa por o perdido. Por isso que Jesus conta a parábola, dando a ênfase à importância de uma só pessoa, quando ele faz a referência de 99 ovelhas, deixando e indo em busca de uma que se perdeu. 1% é muito pouco, mas Deus se ama de tal profundidade que ele se importa com o menor que a gente pode se imaginar. Deus se importa com você. Deus tem um interesse muito grande por você. Deus ama a sua alma, se importa com as nossas almas. Após dito sobre isso, sobre essa estranha forma de Deus nos amar e do amor de Deus ser provado num contexto de tribulação contra a nossa vida, quando as coisas não estão dando certo, quando a gente está sofrendo, quando está produzindo dores e o amor de Deus está sendo gerado, produzido. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer por um bom. Versículo 8, mas Deus prova o seu amor para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Paulo usa esse exemplo de alguém do homem justo, do homem bom, que alguém pode não morrer pelo homem justo, mas se interessar e dar a vida pelo homem bom, que prestou muito, tomar as dores e até morrer por essa pessoa. E agora ele vai deixar bem claro que nós não éramos nem bom e nem justo. E o Filho de Deus morreu por nós quando a gente ainda era pecadores. Por isso que Jesus disse, olha, sejam misericordiosos. Ame o seu próximo como amar a si mesmo. Você é capaz de pensar que o Evangelho te faz fazer pelas pessoas aquilo que Deus fez por você, quando você não tinha valor, quando você não tinha conhecimento da verdade? Deus provou o seu amor para você. E Paulo usa novamente a palavra conosco, se envolvendo não como alguém que estava distante disso, mas daquele que estava envolvido, bem próximo. Nós. Começou no contexto de nós e agora fala conosco. Pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Conosco, nós e nós. Como Paulo se envolvia na situação. E como ele se sentiu o tempo todo tocado pela bem-aventurança da justificação que se dá pela fé, de que se tornamos morada de Deus em espírito. No verso de número 9 diz, muito mais agora que fomos, olha, presta aqui o contexto, presta atenção nesse contexto. Muito mais agora. Lembramos que eu estava falando que ele morreu por nós, morreu por você, quando você ainda era ímpio, quando você ainda era pecador. Agora no versículo 9 ele continua dizendo em relação a você, crente, em relação àqueles que ainda não é crente, que às vezes pode estar achando que sua vida não tem valor nenhum, só porque as coisas não estão dando certo para você, que talvez você não está reconhecendo o amor de Deus, como eu volto a falar para vocês de novo, do que Paulo está escrevendo para os irmãos de Roma, que o amor de Deus se revela, ele se torna conhecido, ele se manifesta num contexto de tribulação, porque sendo justificado pela fé, temos paz com Deus por intermédio de nosso Senhor Jesus Cristo. É o versículo 1 que acabamos de ler. E o versículo de número 2. Mediante quem obtivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a perseverança, e a perseverança produz a experiência produz a esperança, e a esperança não produz confusão, não traz confusão. Porque o amor de Deus está derramado, Deus derramou o amor dele no nosso coração.
Não falou que Deus colocou, não. Ele derramou o amor dele no nosso coração por intermédio do seu Espírito Santo. Isso aqui é uma alusão a Atos 2. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente morrerá alguém por um justo, embora alguém possa se animar a morrer por um bom. Mas Deus prova o seu amor para comigo, para com você, para conosco, pelo fato de que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9, aplicação. Muito mais agora, no contexto atual, que fomos justificados. Agora que a gente é justificado pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Se você está com sua Bíblia aí, preste atenção em duas palavras que eu vou ler aqui. No versículo 9 apareceu a palavra justificação. Você pode olhar aí na sua Bíblia e destacar. No versículo de número 10 vai ser: pois se nós, quando éramos inimigos ou ímpios, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados. Justificação e reconciliação. Deus nos justificou e Deus nos reconciliou. Muito mais agora que fomos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Da ira. Você precisa aprender a viver como salvo. Não precisa andar com dúvida. Pastor, eu sou tão fraquinho, sou tão pecador. Mas eu quero que você aprenda a viver como salvo. De entender que o que aconteceu foi que você foi salvo, foi da ira mesmo. Da segunda morte, que é essa que não tem poder. Nós vamos chegar lá no capítulo número 8. Agora, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quero que você aprenda o que é o Evangelho. O que você já recebeu. Não é um pensamento que te joga no inferno assim, não. Quando a gente deixa que a plenitude do Evangelho toma a nossa mente, envolvendo o nosso coração e entender o que recebemos gratuitamente, que é maior do que o que somos, e que nós não tínhamos. Volto a pedir para você que está me ouvindo agora, volte no vídeo anterior para você entender o que você foi justificado. E agora ele vai dizer, muito mais agora, depois que você foi justificado pelo sangue, você será salvo da ira. Pois se nós, aí ele volta a dizer, pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados, Deus nos reconciliou quando nós éramos inimigos. Pela morte de seu Filho, muito mais estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vinda. Seremos salvos pela vinda. Aí falou, no momento do arrebatamento você vai ser salvo. Aqui ele está tratando do momento da crucificação e do momento do arrebatamento da igreja. Porque o cristão hoje, ele precisa aprender que ele já é salvo. Aí os demônios e a morte, o inferno, perdem o poder sobre a vida desse homem. Pastor, mas ele é de fraqueza. O evangelho está acima de tanta coisa, gente. É difícil pregar essas coisas, como eu estou no meu Facebook, aqui é meu. É o meu canal, se você acredita no que eu prego, tranquilo. Mas o evangelho é muito maior do que essas mentes pequenininhas andam pregando por aí. É o Cristo que olha assim e sabe a limitação de quem escolheu. Não escolhe ninguém errado. E que o seu sacrifício foi maior do que a fraqueza. Mas depois que eu conheci a verdade, eu tive um pensamento. Meu irmão, se aprofunda a sua consciência no evangelho. Depois que a consciência for aprofundada no evangelho, você vai ver que nem a morte, nem a vida, nem anjo. Vai comigo até o capítulo 8 que você vai entender, chega lá. Muito mais agora que somos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Pois se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida, pela vida de Jesus. Você entendeu? Versículo de número 11, aqui são bênçãos da justificação pela fé. Vai até o versículo 11. Não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, que por intermédio de quem agora
alcançamos a reconciliação. Fomos justificados e fomos reconciliados com Jesus Cristo. O amor de Deus se manifesta de uma plenitude muito elevada para nós. A minha única tristeza que carrego na alma é quando eu vejo um cristão andando assim na superfície, assim, na rasa, uma consciência muito rasa do Evangelho, muito rasinha do Evangelho, como aquela planta que anda na beira das represas sem fundamento. Uma consciência rasa. Quero que você aprofunde a sua consciência, se enraiza sobre a pedra fundamental, Jesus Cristo. A bênção do Evangelho está sobre você. Eu não vou protelar essa live por aqui. Na terça-feira que vem, permitindo Deus e não retornando Jesus. Olha, isso é, o Leomar entendeu a jogada, hein? Quando tá terminando a live, ele pode explodir o coração aí, ó. Valeu demais. Leomar, o Rayane, eu tô falando Leomar, mas Rayane. A Bianca, o Yuri, só gente do bem aí, ó. Só gente boa. E eu aqui, tá vendo que eu tô virando Tchaulinho, né, meu irmão? Tô ficando barbudo agora, hein? A quarentena, quando o cabeleireiro abrir lá, eu vou lá cortar o cabelo. Olha, na terça-feira que vem eu vou falar um contraste entre Adão e Cristo. Então, gostaria de contar com sua presença. Volto a agradecer aos irmãos da nossa igreja, aos pastores do ministério, cada irmão em Cristo, cada gente boa. Você que tem me acompanhado aqui, Regiane, Anselma, essa gente maravilhosa que está sempre aí comigo aí. Até agora não vi a Regiane falar nada, mas sempre ela está por aí, tá? Sempre ela está por aí. A Regiane já chega chegando. Tá bom? Deixa eu orar com vocês aqui, ficando por aqui. Adriana, muito obrigado. Denise, obrigado. Leomar, obrigado. Anselma, obrigado. Gislene, obrigado. Os irmãos que estão vindo aí. Todos vocês, os pastores aí, meus amigos. Pastor Orlando Bispo, da Igreja Batista Filadélfia, pastor presidente de lá, uma linda igreja, às vezes que estive lá, superlotada essa igreja, um homem de grande cunho de entendimento, e eu fico feliz de poder ter, às vezes, ouvir ele aqui ainda acompanhando minha live aqui. Obrigado, tá, pastor? Deus abençoe, grande abraço. Deixa eu orar por vocês. Pai, obrigado por a bênção do Evangelho ter chegado até nós. Obrigado pelos irmãos que estão no caminho, cada irmã, cada irmão, nossas famílias, nossa gente, os pastores do Rio de Janeiro, os irmãos, Senhor, da Bahia, a Aline que estava lá na Bahia, Ilhéus, o outro que estava em Minas Gerais, em Extremo, o diácono Leandro, os pastores do Rio de Janeiro, de Pernambuco, uma galera aí que nos acompanha há algum tempo, Senhor. E alguns irmãos que estão em outros continentes também, que está aí no nosso Facebook, sempre vê essa live, sempre conversa com a gente. Te dou graças, Senhor, pelos irmãos, pela família que tenho, pela filha, pela saúde, pela bênção do Evangelho. Para a glória de Deus, Pai. Amém? Irmãos, então na terça-feira que vem, eu vou falar sobre, vai valer a pena o assunto. A gente vai falar sobre Adão e Cristo, e a gente vai ver um contraste poderoso, a diferença dos dois aí. E aonde nós entramos na história, onde o pecado abundou, no versículo de número 20, a graça de Deus foi maior ainda. Onde o pecado reinou, a graça elevou. A graça esteve acima de tudo isso aí. O poder da graça de Deus. Gente boa de Deus, fico por aqui. Obrigado aí, Leomar. Obrigado, Rayane. Valeu demais aí. Terça-feira que vem, se puder, 19 horas e 10 minutos. Eu começo em ponto aqui, tá bom? Para acabar esse horário, para não ficar uma live passando de 40 minutos. Valeu demais. Deus abençoe. Se você não compartilhou, Denise, obrigado demais aí, tá? Tô com saudade de você. Espero muito no Senhor Jesus poder ver você. Adriana, tô com saudade de você e de suas crianças, tá? Deus abençoe você e as suas crianças. Eu vejo as crianças, mas já tá tudo maior que eu já. Já estão até casados, você já até vó, né, Adriana? Já até vó, falando de crianças. Crianças que eu lembrando deles pequenininhos. Eu me regozijo tanto no Senhor Jesus de olhar para trás e ver essa gente boa, maravilhosa, e Deus dando vida e saúde. Que Deus enriqueça vocês, tá? Beijão, sucesso aí. Tchau, tchau, fico por aqui.